Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo na paz? No dia 13 de maio, não de 1888, mas em 1833, Ventura Mina, escravizado, liderou um grupo de mais de 30 cativos em uma revolta quase desconhecida. É uma revolta épica, libertadora, que tem sangue, guerra. Uma revolta digna de um grande filme ou de um seriado. Pensando a minha, a sua, a nossa africanidade. A família Junqueira, proprietária de Ventura Mina, era muito importante na região, tanto na economia quanto na política. O patriarca da família, Gabriel Francisco Junqueira, foi deputado da província de Minas por vários mandatos. Mas a grana, a distinção e a influência da família não significava melhores condições de vida para os escravizados. Com o enriquecimento e o desenvolvimento da propriedade, havia também mais gado para cuidar, mais roças para plantar, além de cada vez mais escravizados dividindo entre si os mesmos recursos. Antes do sol nascer, eles já começavam a trabalhar. Alimentavam os bois, as vacas e os cavalos e à tarde iam trabalhar nas roças. Cuidar das inúmeras fazendas do Junqueira. O número de escravizados do Junqueira chegou a ultrapassar 100 cativos. E galera, é assim, durante todo o período escravocrata, ter 100 cativos é ter uma imensidão de escravizados. Além dos diversos tipos de trabalho que esses escravizados desempenhavam, eles trabalhavam também na função de tropeiros, transportando os produtos da fazenda. E aí era assim, as mercadorias iam e as notícias da cidade vinham. Esses negros e negras foram sequestrados de diferentes regiões e culturas africanas. Separados dos seus familiares, vinham amontoados nos navios negreiros, eram desembarcados e vendidos como objetos no porto do Rio de Janeiro. E aí assim, nas fazendas do sul de Minas Gerais, eles se juntavam a outros negros e negras, alguns vindos da África, outros nascidos aqui no Brasil, descendentes de africanos. A diversidade étnica e cultural dos escravizados da freguesia de Carrancas não impediu que eles se associassem. Pelo contrário, revela a superação de tais diferenças para que o projeto de liberdade fosse alcançado. Na lida da fazenda, esses escravizados viviam entre o sol e o chicote. Mas o sonho e os planos de liberdade nunca saíram da cabeça deles. Pelo contrário, eles se organizaram e se prepararam para, naquela tarde de maio, lutarem bravamente em busca de sua liberdade. Bom, mas e a família Junqueira? É assim, a família Junqueira chegou ao Brasil por volta de 1750 e ganhou uma sesmaria da coroa na região de Carrancas. Foi assim, toma essa terrinha aí para vocês começarem a vida de vocês e trabalharem assim de boa, fazer uma fortuna e deixar essa fortuna para os filhinhos de vocês. E a terrinha que o patriarca ganhou foi suficiente não apenas para ele ter uma bela fazenda para ele, mas para lhe dar de presente uma fazenda para todos os seus familiares. Todo mundo ganhou uma fazenda de presente. E aí era assim, de posse da fazenda era só comprar um punhado de escravizado, botar para trabalhar, fazer a vida e ganhar muita grana com suor alheio, com suor dos outros mesmo. Meus lindinhos e minhas lindinhas, a gente já viu como era a vida dos escravizados, como era a vida da elite branca proprietária de escravizados. Agora vamos pensar em como estava o Brasil no período desta revolta. O Brasil vivia um período conturbado. Dom Pedro I abandonou o trono brasileiro em favor do seu filho Pedro de Alcântara, que tinha 5 aninhos. E até que o menino completasse a maioridade, o Brasil seria governado por um grupo de regentes. Eu não preciso lembrar para vocês que a maioridade desse menino ela foi antecipada, mas isso é uma outra história, tá bom?
E o período que os regentes governaram o território brasileiro foi um período muito conflituoso, com uma pancada de revoltas, incluindo essa que eu tô falando aqui para vocês, a de Carrancas. Em termos políticos, nós temos duas grandes correntes que disputavam o poder. E eu vou contar aqui para vocês assim meio que simplificadinho. Se vocês quiserem mais detalhes, bora pesquisar. Então é assim, ó, duas correntes políticas da elite. Os liberais moderados, monarquistas, que consideravam Dom Pedro I absolutista. E os caramurus restauradores, que queriam a volta de Dom Pedro I, que tinha abdicado o trono lá em favor do filho dele, beleza? Os Junqueiras eram filiados aos liberais moderados. No dia 22 de março de 1833, poucos meses antes da revolta de Carrancas, Ouro Preto, que era a capital mineira neste período, foi tomada pelos caramurus. O grupo depôs o governador e assumiu o poder. E durante 2 meses lideraram a província de Minas Gerais. Os boatos se espalharam e uma fake news teve um impacto de peso na revolta. Os boatos diziam que os caramurus estavam libertando os escravizados de Ouro Preto. E a conversa era assim: ó galera, é assim, em Ouro Preto, os escravizados estão sendo libertados e a elite branca que mantém os seus cativos está sendo morta para que os escravizados sejam libertos. Francisco Silvério era fazendeiro, negociante e inimigo dos Junqueiras, que lembra, eram liberais moderados. E ele espalhou os boatos por toda a fazenda que ele passava, inclusive para o Ventura Mina. Cara, presta atenção! Os caramurus estão tomando poder, liberta escravizado, mata a elite que mantém escravizado. Esse boato, ele correu como rastilho de pólvora em todas as senzalas. A galera emocionada com a possibilidade de liberdade e de vingança da elite que os escravizava. Os boatos afirmavam que ali na região de Carrancas, os liberais moderados estavam mantendo a escravidão e que essa escravidão era ilegal. Mas na prática isso é uma grande mentira, porque liberais moderados e caramurus faziam parte da elite escravocrata e mantinham os seus cativos. A ilegalidade da escravidão aqui no Brasil neste período dizia respeito aos africanos que entrassem no território brasileiro. Mas o sonho de liberdade era muito forte entre todos os escravizados. E eles lutavam para tornar este sonho realidade a qualquer custo. E as informações que eu estou falando aqui para vocês, elas vieram de um pesquisador que se chama Marcos Ferreira de Andrade. E ele é da Universidade Federal de São João del Rei. Bom, mas sem mais delongas, vamos agora à revolta. Tudo começou na fazenda de Campo Alegre. E a tarde de 13 de maio de 1833 seria fatídica e traçaria um novo rumo para alguns escravizados da família Junqueira. Foi assim, ó. A fazenda de Campo Alegre, ela estava sob administração do filho do deputado, o Gabriel. Era ele que conduzia os negócios da família e supervisionava o trabalho dos escravizados. Antes do meio-dia, como de costume, ele montou no seu cavalo e foi até a fazenda para fiscalizar as atividades que os escravizados estavam desenvolvendo. Para ele era assim, né? De boa, uma tarde tranquila dentro do costume dele. Ele não conseguia perceber o tremor da revolta que pairava no ar. A tranquilidade era apenas aparente. Quando ele chegou na roça, Ventura Mina o abordou de surpresa, arrancou ele do cavalo, jogou ele no chão e junto com Julião e Domingos deram-lhe um monte de porretada na cabeça. Ele morreu em instantes. Alguns dos escravizados engrossaram o grupo e seguiram em direção à sede da fazenda. Todos liderados por Ventura Mina. Mas nem todos apoiavam o movimento. E um escravizado, o Francisco, saiu às pressas e foi correndo na sede da fazenda contar o que estava acontecendo. Meus anjinhos e minhas anjinhas, quando eles chegaram no terreiro da fazenda Campo Alegre, o que eles viram? Que ela já estava guarnecida. Tinham 2 capitães do mato, armados, prontos para recebê-los. O que eles fizeram? Arrepiaram carreira. E foram para a fazenda Bela Cruz, da mesma família, a família Junqueira. E aí,
Quando eles chegaram na roça, eles contaram para os escravizados o que estava acontecendo. Galera, bora engrossar nosso movimento. Vamos lutar por nossa liberdade, acabar com essa galera que está escravizando a gente ilegalmente. O grupo se ampliou. Eram mais de 30 escravizados lutando por sua liberdade. Se dirigiram para a sede da fazenda. Agora já eram dois grupos. Um liderado por Ventura Mina da fazenda Campo Alegre. Outro liderado por Joaquim Mina da fazenda Bela Cruz. Peraí, não tô entendendo. Ventura Mina, Joaquim Mina, todo mundo tem o sobrenome de Mina? Bom, eu acho até que vocês já sabem, mas eu vou reforçar. Mina é uma denominação geral que era dada a todos os escravizados que vinham da região que hoje é a Nigéria, Togo, Benin, Gana, localizada ali no Golfo da Guiné. Mas voltando à revolta, os dois grupos estavam determinados a exterminar todo o senhorio e sua família. E ali ocorreu uma das revoltas de escravizados mais sangrenta da história do escravismo brasileiro. A ideia é fogo nos racistas, quer dizer, fogo nos escravistas. E foi o que eles fizeram, exterminaram todos os brancos. Prepararam inclusive uma emboscada para o genro de José Francisco Junqueira, o Manuel José da Costa, que não estava na fazenda e foi atraído para a fazenda. Quando passou da porteira, eles o abordaram a bordoadas, até ele cair no chão quase morto. E para ele ficar bem morrido, deram um tiro na cara dele. E aí, o grupo, sob a liderança de Ventura Mina, seguiu para a fazenda Bom Jardim para continuar a rebelião. Só que a notícia do que estava acontecendo já tinha se espalhado. João Cândido da Costa, dono da fazenda Bom Jardim, já sabendo o que estava rolando, o que ele fez? Pegou todos os escravizados e trancou na senzala. 2 escravizados de sua confiança colocou na porta da fazenda, armados. Então, quando o grupo de Ventura Mina chegou à fazenda, achando que iria surpreender os fazendeiros, eles que foram surpreendidos com uma forte resistência, foram recebidos a bala. E no confronto morreram Ventura Mina, Inácio, Matias, Firmino e Antônio Cigano, os escravizados que estavam lutando por sua liberdade. Outros se refugiaram no mato. Alguns levaram dias para serem capturados. A família Junqueira chamou a revolta de Massacre de Bela Cruz. Meus amores e minhas amoras, o historiador João José Reis nos diz assim: a história dos dominados vem à tona pela pena dos escrivães de polícia. É a polícia e a justiça cumprindo seu papel de cúmplices e protetora das elites. Bom, mas vocês já podem imaginar, né? A reação dos regentes à revolta de Carrancas foi estrondosa. E eles fizeram uso de uma dupla estratégia. De um lado, punição exemplar com morte a todos os envolvidos. De outro, silenciamento do tema apagamento da história. E um grande esquema repressivo foi organizado. As autoridades convocaram a Guarda Nacional para eliminar os escravizados insurgentes e reforçar a vigilância nas outras propriedades. Mas, meus anjinhos e minhas anjinhas, ninguém segura a voz do povo. E tanto senhores quanto escravizados ficaram sabendo da audácia de Ventura Mina e de todo o seu grupo que se levantou contra a escravidão. O Haiti tá batendo aqui. E a revolta negra de Carrancas deixou aterrorizada a elite escravista de Minas Gerais e de todas as províncias ao seu redor. E aí, em junho de 1833, estabeleceu a pena de morte como punição exemplar. O José Mina, que participou da revolta de Carrancas, em depoimento ele diz uma coisa muito importante. Ele disse que a revolta estava sendo preparada há 2 anos. Então a rebelião de Ouro Preto e a fake news são estopins para um processo revolucionário que já estava sendo preparado. Damião,
outro participante da revolta, ele não deu aos escravistas mineiros o prazer de enforcá-lo. Ele se enforcou antes. O único condenado à morte que conseguiu se livrar da pena foi o Antônio Rezende, mas ele recebeu uma pena duríssima. Foi a de que ele fosse o carrasco, que ele enforcasse os companheiros de luta dele. E o Marcos de Andrade, turma, que é aquele pesquisador que eu falei de onde eu tirei a maior parte dessas informações, em uma investigação que ele fez sobre a memória do cativeiro, ele descobriu um local que era chamado de Cabeça Branca. E foi nessa região que foram colocadas as cabeças dos insurgentes em estacas, e elas ficaram ali até o momento em que só se viam os crânios brancos. O temor e a revanche das elites escravocratas se transformaram em um projeto de lei que estabeleceu um rito sumário para condenar pessoas negras à pena de morte aqui no Brasil. E essa lei, ela foi aprovada em 10 de junho de 1835, poucos meses depois da Revolta dos Malês. E ela durou até 1891, até depois da abolição da escravidão. Mas, meus lindinhos e minhas lindinhas, o sonho de liberdade e o espírito de liderança do nosso herói revolucionário Ventura Mina, ele perdurou mesmo após a morte dele. Até mesmo o juiz de paz se referia a Ventura como aquele que havia se coroado rei. E há especulações de que ele realmente tenha sido um rei Mina com grande influência e ascendência sobre outros escravizados. Que a revolta de Carrancas, junto a outros episódios da luta negra no Brasil e no mundo, possa nos inspirar na nossa luta histórica contra o racismo, a violência policial e a violência do Estado, que ainda persiste mesmo depois de ter decorrido mais de um século da abolição da escravidão. Segue derramando sangue negro em nome da propriedade privada, do lucro e da dominação capitalista. Gratidão por você ter assistido meu vídeo até esse momento. Se você gostou, não se esqueça de curtir e de compartilhar com seus amigos. Se cuidem, cuidem daqueles que vocês amam. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchauzinho!